Acende a faísca. Palavras que iluminam. Imagine uma lâmpada. Sozinha, ela tem potencial, mas precisa ser acesa. As palavras são como essa lâmpada. E sabe o que são os exemplos e as analogias? São a faísca, a energia que as ilumina. Os exemplos são como janelas para o mundo real. Através deles, ideias abstratas ganham vida, forma e cor. E as analogias? Essas são como pontes que conectam o que a gente já conhece com o desconhecido. Pense em explicar o amor. É um conceito abstrato, difícil de definir, né? Mas, ao compará-lo com a sensação de abraçar alguém querido, a ideia fica clara, toca o coração. As palavras, quando combinadas com exemplos e analogias, vão além do seu significado literal. Elas evocam sentimentos, memórias, experiências. Tornam-se inesquecíveis. A magia da compreensão. Simplicidade em ação. Grandes oradores, figuras históricas como Tiradentes, Getúlio Vargas, utilizaram exemplos e analogias. Eles sabiam. A simplicidade é a chave para alcançar o coração da audiência. Um discurso cheio de termos técnicos pode até impressionar, mas um discurso que utiliza a linguagem do dia a dia, com exemplos que a gente se identifica, esse sim, conecta. Pense em explicar um conceito científico complexo. Ao invés de usar termos que ninguém entende, utilize uma analogia. Compare o processo a algo familiar, como o funcionamento de um relógio, por exemplo. A mágica acontece quando a audiência exclama: "Ah, agora eu saquei!" A compreensão é a base da conexão, do engajamento e da persuasão. Histórias que conectam. Exemplos vivos. As histórias são o tempero da vida, não é mesmo? E nos discursos não é diferente. Um exemplo bem contado é capaz de prender a atenção da audiência do início ao fim, igual novela das 8. Imagine que você quer explicar a importância da persistência. Conte a história de um atleta que, após diversas derrotas, conquistou a medalha de ouro. A jornada do atleta, seus desafios, as vezes que ele caiu e se levantou, tornam a mensagem inspiradora e fácil de lembrar. A audiência se identifica com a história, internalizando a lição. Quer ver outro exemplo? Ao falar sobre a importância da empatia, narre um caso real de alguém que superou um momento difícil graças à ajuda do próximo. As histórias humanizam o discurso, sabe? Elas criam laços de empatia, inspiram atitudes e permanecem na mente da audiência muito depois do discurso terminar. Benefícios luminosos. Clareza, emoção e conexão. Usar exemplos e analogias nos seus discursos traz uma série de benefícios. Começando pela clareza. Ideias complexas se tornam acessíveis, fáceis de entender, como quem explica algo para uma criança. Mas não para por aí. As emoções também são colocadas em jogo. Uma boa história, um exemplo tocante, são capazes de gerar comoção, empatia, alegria e esperança, tudo junto. E o mais importante, a conexão. Ao se identificar com os exemplos, a audiência se conecta com o orador e com a mensagem. A comunicação se torna verdadeira, entende? Um discurso claro, emocionante e que conecta. Esse é o poder dos exemplos e analogias. Uma ferramenta poderosa para transformar suas palavras em algo que as pessoas vão guardar no coração. Desperte a magia. Encante com seus discursos. As palavras têm poder, mas combinadas com exemplos e analogias, elas se tornam memoráveis, daquelas que a gente não esquece. Transformam-se em ferramentas poderosas de comunicação e conexão. Ao preparar seu próximo discurso, lembre-se da lâmpada e da faísca. Use exemplos e analogias para iluminar suas ideias, torná-las acessíveis e memoráveis. Compartilhe histórias. Crie pontes com o familiar, toque o coração da sua audiência. Desperte emoções, inspire ação e faça a diferença com suas palavras. Lembre-se, um discurso não é apenas sobre transmitir informações, é sobre tocar a alma, provocar reflexões e inspirar mudanças. E com a magia dos exemplos e analogias, você pode fazer exatamente isso.